Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula desse nosso curso de Cálculo 2, unificado no período letivo excepcional. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o conteúdo correspondente ao tópico 9 da nossa lista, que tem a ver com cilindros e superfícies quádricas no R3. Bom, vamos começar. Cilindros. Quando a gente escuta a palavra cilindro, a gente imediatamente pensa no seguinte: um tubo, né? Bom, esse é um exemplo de cilindro. Mas não é o único exemplo de cilindro. Se eu considerar uma coisa assim mais deformada, isso aqui ainda vai ser um cilindro, pela definição que a gente vai adotar aqui, tá? Inclusive, se eu considerar uma coisa mais geral, que nem fecha, isso aqui ainda vai ser um cilindro, tá? Então, a primeira coisa é a gente nos livrarmos dessa concepção de cilindro e abrir a cabeça para a seguinte definição. O cilindro, a gente vai chamar de cilindro, vai ser uma superfície no espaço R3 que é gerada por uma reta. Essa reta a gente vai chamar de geratriz. E uma curva plana, que a gente vai chamar de diretriz. Então, nessa curva plana vai ser essa curva. E a reta diretriz vai ser uma reta assim, que está nesse sentido, mais ou menos. Então, a curva diretriz vai ser uma curva assim. E a reta geratriz vai ser uma reta do espaço R3. E a gente vai considerar, basicamente, o cilindro vai ser o desenho que eu obtenho ao deslocar essa curva na direção da reta geratriz, tá? Em particular, o tubo, o cilindro circular reto é um exemplo de cilindro, né? Bom, aqui nessa disciplina a gente vai considerar somente o caso em que a curva diretriz está contida em algum dos planos coordenados. O plano XY, o plano XZ ou o plano YZ. X, Y, Z. Então, nesse caso, a curva geratriz é uma curva que está por aqui, que está contida no plano XZ. E a gente vai considerar somente o caso em que a reta diretriz é perpendicular a esse plano. Ou seja, nesse caso, a reta geratriz vai ser, está aqui escrito errado, a reta geratriz. A reta geratriz. Nesse caso aqui, a reta geratriz vai ser o eixo Y. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de cilindro. Vamos fazer um exemplo. Considere a superfície dos pontos, o conjunto dos pontos x, y, z que satisfazem essa equação no R3. Bom, o z aqui está sumido, não aparece na equação. Então, o z, na verdade, pode ser considerado como um parâmetro livre. Tá? Então, nesse caso, a reta geratriz vai ser o eixo z. Tá? Então, aqui, x, y e z. Agora, eu posso olhar para eu posso pensar qual é a curva diretriz. Então, a curva diretriz está contida no plano XY. E eu conheço essa curva, né? Eu conheço essa curva me descreve um círculo no plano XY. Então, eu posso desenhar essa curva aqui assim, um círculo contido aqui nesse plano. Tá?
E então, como Z é um parâmetro livre, Z pode ser qualquer coisa. Então, a superfície resultante vai ser o que eu obtenho ao deslocar esse círculo na direção Z, ou seja, o cilindro reto que a gente está acostumado. E que se prolonga para cima e para baixo infinitamente. Tá? Deixa eu só fazer isso aqui para a gente entender que isso está lá atrás. Então, o cilindro é apenas a casquinha desse desenho, né? Não é o sólido, é apenas a casquinha, né? Esse aqui vai ser o primeiro exemplo de cilindro. Então, a gente já vê que quando uma das variáveis não aparece na equação, a reta geratriz vai ser aquele eixo, o eixo correspondente, né? Isso, então, vai me gerar o cilindro. Outro exemplo. Z igual a x quadrado. Então, encontre o conjunto de pontos x, y, z no R3 que satisfazem essa equação. Bom, de novo, y não aparece na equação, então a geratriz vai ser o eixo y, tá? Opa, peraí que aqui está errado aqui. Z. E eu estava colocando os eixos ao contrário. Então aqui é y e aqui é z. X, y, z. Então a geratriz vai ser o eixo y, tá? Qual a curva diretriz? Bom, então para ver qual é a curva diretriz, eu olho qual a curva que isso aqui me descreve no plano XZ, né? Então deixa eu prolongar esse eixo X para cá e eu olho para esse plano XZ. Isso aqui é uma seção cônica, né? No plano. Isso aqui eu conheço muito bem, isso aqui me dá uma parábola. Né? Então uma coisa desses... Deixa eu botar em alguma cor. É uma coisa que tem mais ou menos essa cara aqui, né? Assim, mais ou menos assim. Né? Então, o cilindro correspondente à superfície, que isso aqui vai descrever o cilindro, que se desloca na direção do eixo Y, ou seja, uma coisa assim. Deixa eu só acertar esse desenho. Então, o cilindro vai ser uma coisa assim que se prolonga infinitamente na direção Y, tá? Tá bom? Então, mais um exemplo de cilindro. Dessa vez, a reta, a curva diretriz é uma parábola. E, bom, então, para qualquer curva plana, eu posso gerar um cilindro correspondente em qualquer uma das direções. Tá bom? Isso aqui é o básico da definição de cilindros. E a gente vai, depois, na próxima aula, eu vou fazer um segundo vídeo, onde eu vou falar em exemplos de aplicação de exercícios sobre tanto cilindros quanto superfícies quádricas. Agora que a gente já tem uma noção do o que é um cilindro, vamos passar, então, para olhar o que são as superfícies quádricas. Tá? Superfícies quádricas, uma superfície quádrica é o gráfico de uma equação de segundo grau nas variáveis x, y e z. Ou seja, são todos os pontos x, y, z do R3 que satisfazem uma equação desse tipo, uma equação de segundo grau. Onde, claro, A, B, C, D, até J são os coeficientes desse polinômio, são números reais, são constantes. Tá? Isso aqui é a equação mais geral de uma superfície quádrica. Aqui, a gente vai focar apenas em alguns casos particulares, os casos mais representativos.
Não vai entrar a estudar essa equação em toda a sua generalidade. E o motivo é o seguinte: as superfícies que a gente vai estudar são superfícies especiais, vão cobrir a maioria dos casos descritos por essa equação. Só que a diferença é que os casos que a gente não considera em geral são ou translações ou rotações desses casos gerais que a gente vai, desses casos especiais que a gente vai encontrar. Então a gente vai focar nesses casos, 6 tipos de quádricas. Não precisa se preocupar muito nesse momento. A gente vai olhar um por um, vai identificar que superfície é e vai aprender a esboçar a superfície, tá? Então vamos começar com um exemplo. Um exemplo que vai corresponder ao caso 1, tá? Mas, enfim. Qual o conjunto de todos os pontos x, y, z do R3 que satisfazem essa equação? X² mais y² mais z² igual a 1. Bom, esse aí a gente já tem uma noção, né? Uma certa noção. Porque eu vejo que o que está do lado esquerdo da equação corresponde exatamente à norma ao quadrado do vetor que tem coordenadas x, y, z. Ou seja, essa equação está me dizendo que o ponto x, y, z está a uma distância 1 da origem. Isso quer dizer que essa superfície me descreve o quê? Uma esfera com centro 0 e raio 1. Tá? Isso aqui não tem mistério. Isso aqui é claro, uma vez que eu identifico que esse lado esquerdo aqui é a norma ao quadrado do ponto x, y, z. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Isso aqui dá... Esse aqui é um caso particular do caso 1. Tá? Isso aqui é uma esfera. Vejamos um outro exemplo também correspondente ao caso 1. Qual o conjunto de todos os pontos x, y, z de R3 que satisfaz essa equação? 36x² mais 9y² mais 4z² igual a 36. Bom, esse aqui já não está tão óbvio quanto o anterior, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse 36 e vamos dividir. De tal forma que eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. Isso aqui é equivalente a x² mais y sobre 2 ao quadrado mais z sobre 3 ao quadrado igual a 1. Não fiz nada demais, simplesmente dividir por 36. Aqui o coeficiente sumiu. Aqui o coeficiente, bom, ficou 1/4. 9 sobre 36 dá 1/4. E 4 sobre 36 dá 1 sobre 9. Isso aqui já fica bem mais parecido com a equação da esfera, né? Só que eu estou dividindo y por 2, dividindo z por 3. O que eu estou fazendo é como se eu estivesse esticando o eixo y, como se eu estivesse esticando o eixo z. Então, isso aqui o que vai me dar é uma esfera deformada, tá? É para que ela passe por esse ponto que tem coordenada 1 aqui, passa pelo ponto 1, 0, 0, passa pelo ponto 0, 2, 0, que está aqui, e passa pelo ponto 0, 0, 3, que está aqui em cima. Então, a minha esfera deformada
Ou seja, essa equação vai me descrever uma espécie de esfera deformada, que está mais aqui no eixo Y. Espera aí que isso aqui não ficou tão... Aqui. Um pouquinho mais esticado no eixo Y. E ainda mais esticada no eixo Z. Então me dá uma espécie de ovo, né? Essa espécie de ovo tem um nome. Esse tipo de superfície tem um nome, que é elipsoide. Elipsoide. Tá? Fica meio tortinho o desenho, mas dá para entender que é como se fosse um ovo. Então é isso. Esse aqui ficou ainda mais torto. Elipsoide. E a equação geral para um elipsoide é essa aqui. X² sobre A² mais Y² sobre B² mais Z² sobre C² igual a 1. Então vocês já estão fazendo um paralelo com o que acontecia nas seções cônicas no plano, né? Eu tenho o círculo, eu tenho a elipse, que é um círculo deformado. Aqui eu tenho a esfera, tenho o elipsoide, que é uma esfera deformada, né? E esses coeficientes vão me dizer a deformação, né? Bom, então temos a equação do elipsoide. Então eu sei que sempre que eu tiver uma equação desse tipo, eu já, na minha cabeça, vou pensar um elipsoide. X² mais Y² mais Z², cada um multiplicado por algum coeficiente. E esses coeficientes vão me dizer como é que a esfera está deformada. Tá? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, vamos, antes de entrar no caso geral, no exemplo, na equação geral do caso 2, vamos fazer um exemplo, que é esse. Z igual a x² mais y². Bom, nesse caso, está menos óbvio ainda. Está um pouco difícil saber, por enquanto, como é que eu imagino essa superfície. Eu poderia tentar a encontrar pontos em cima da superfície, mas tem uma ideia muito melhor. Vamos fazer cortes. Vamos tomar valores particulares de Z e vamos ver o que acontece com essa superfície. Então, quando Z é igual a 0, quando Z é negativo, eu sei que isso aqui não tem solução, então não tem nada aqui para baixo. Quando Z é igual a 0, eu estou aqui no ponto na origem, né? Quando Z é igual a 1, eu estou vendo o que acontece nesse plano, nessa altura, quando Z é igual a 1, né? Então, quando Z é igual a 1, isso aqui eu tenho x² mais y² igual a 1. Isso me dá um círculo de raio 1, né? Então eu tenho aqui o círculo. Esse plano verde. Tá? Se eu continuar subindo, quando Z é igual a 2, eu vejo o que acontece num plano aqui mais para cima. Tá? Então, quando Z é igual a 2, eu tenho x² mais y² igual a 2. Eu tenho um outro círculo aqui. Um círculo um pouquinho maior ainda. Tá? Então eu vejo que o que está acontecendo é que quando eu aumento o valor de Z, o raio do círculo, enfim, eu vou obtendo círculos cada vez de raio maior. Mas então aí, o que acontece? Será que então o que eu obtenho é um cone?
Será que eu obtenho assim? Será que eu obtenho uma coisa assim? Tem muitas opções, né? Isso aqui ainda não me dá informação suficiente, porque eu só sei que o raio do círculo está aumentando quando o Z aumenta. Então, para saber qual é o formato dessa figura que vai aumentando assim, então vamos fazer um outro corte. Dessa vez vamos fazer uma seção transversal. Vamos ver o que acontece, por exemplo, quando x igual a zero. Ou melhor, quando x igual a zero. O que acontece? Acontece que z é igual a y quadrado. Né? Então, se eu olho para o plano YZ, o que eu obtenho é uma parábola. Né? E se eu fizer y igual a zero, eu vou obter uma coisa similar. Só que no plano XZ também vai ser uma parábola. Então, eu deduzo que o que eu obtenho aqui, na verdade, é o que se chama um paraboloide. Como se eu pegasse uma parábola e eu rodasse e eu girasse em torno do eixo Z. Esse é o caso paraboloide, tá? Que é uma coisa desse tipo que a gente obteve lá. A equação geral do paraboloide é essa aqui. Z sobre C quadrado, x quadrado sobre A quadrado, Z sobre C igual a x quadrado sobre A quadrado mais y quadrado sobre B quadrado. Repara que no caso anterior, aqui eu tenho x quadrado mais y quadrado. Então essas seções transversais, esses cortes horizontais que eu fiz aqui, são círculos, né? No caso geral, quando eu multiplico esse x quadrado e esse y quadrado por algum coeficiente, o que eu vou fazer, eu vou deformar esse formato desse círculo. Então, o que eu obtenho o que se chama de paraboloide elíptico. É como se eu pegasse uma parábola e não exatamente girasse em torno de um círculo, mas se eu girasse descrevendo uma elipse. Aqui vai ser uma elipse. Tá? Vejamos outros exemplos desse caso 2, tá? Primeiro, esse exemplo aqui, z igual a menos x quadrado menos y quadrado. Veja que isso aqui é equivalente a dizer que z sobre menos 1 igual a x quadrado mais y quadrado, né? Então cai dentro da equação geral do paraboloide elíptico. Só que o fato desse coeficiente ser negativo, o fato de ter os sinais trocados aqui, vai me dizer que o paraboloide não vai apontar mais para cima, mas vai apontar para baixo. Então, vamos desenhar esse cara. Vai ser um paraboloide elíptico apontando para baixo. Tá? Eu sei que cada uma dessas cortes horizontais, cada uma dessas seções transversais, vai descrever um círculo, né? E nesse caso, por causa dos sinais trocados, o paraboloide vai apontar para baixo. Mais um exemplo aqui, que a gente vai desenhar em vermelho. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1. Olha, isso aqui não se encaixa exatamente no que eu... Na equação que eu coloquei antes, né? Isso aqui
eu posso escrever como sendo z sobre menos 1 mais 1 igual a x quadrado mais y quadrado. Olha, se não tivesse esse menos 1, se não tivesse esse mais 1, eu estou na situação em cima, né? Esse paraboloide apontando para baixo. Esse mais 1, o que esse mais 1 vai fazer? Esse mais 1 vai trasladar esse paraboloide para cima um pouco. Então, se aqui a coordenada no eixo Z que tem coordenada igual a 1, o que eu vou ter é a mesma superfície, isso aqui trasladada para cima. Então, é o mesmo paraboloide elíptico, só que trasladado para cima. Vocês podem se convencer disso vocês mesmos. Olha que esse ponto, de fato, o ponto 001, de fato, está contido no conjunto de pontos que satisfazem essa equação. E, então, isso vai ser um paraboloide apontando para baixo. Bom, vamos passar para o caso 3. Então, como nos anteriores, vamos primeiro fazer um exemplo particular do caso 3 e depois vamos extrapolar para a equação geral. Então, z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Vamos fazer um procedimento similar ao que a gente fazia antes. Vamos fazer cortes horizontais para ver qual vai ser o formato dessa superfície. Então, eu posso começar quando z é igual a 0. Quando z é igual a 0, eu estou no plano XY. O que eu obtenho é o único ponto, que é a origem. Quando z é igual a 1, ou z é igual a menos 1, eu obtenho a mesma coisa aqui. O que eu obtenho? Eu obtenho um círculo de centro 0 e raio 1. Né? Então, quando z é igual a 1, aqui, o que eu obtenho é um círculo. Deixa eu trocar de cor. Obtenho um círculo por aqui. Né? Aqui, prolongando o eixo Z para a parte negativa. Quando Z é igual a menos 1, eu também obtenho um círculo de raio 1 igualzinho. Deixa eu... Quando Z é igual a 2, eu subo um pouquinho mais até o ponto que tem coordenada 2. E obtenho um círculo um pouquinho maior. Um círculo, dessa vez, um círculo de raio de 2. E da mesma maneira, quando Z é igual a menos 2. Né? Então, eu obtenho um círculo um pouquinho maior. Bom, mas de novo, eu sei que quando Z aumenta, o raio dos círculos vai aumentando. Mas eu não estou exatamente no mesmo caso de antes. Então, eu preciso ver como é que esses círculos vão crescendo, né? Porque eu estou na mesma situação de antes. Será que eu estou nessa situação aqui? Será que eu estou nessa situação aqui? Pior, uma situação assim. Quer dizer, não pior, mas diferente. São 3 situações completamente válidas. A gente precisa deduzir qual a correta. A opção correta. Então, para isso, vamos fazer cortes com planos verticais. Então, vamos ver o que acontece quando x igual a 0.
Quando x igual a zero, o que eu obtenho? Z quadrado igual a y quadrado. A solução dessa equação são duas retas. Eu estou agora no plano YZ, e a solução são duas retas. A reta x, z igual a y, e a reta z igual a menos y. Tá? Então isso aqui eu estou no plano... né? Eu estou nesse plano YZ. Então, o que eu obtenho no final é cone. Tá? Um cone circular. Mas geralmente eu posso considerar a seguinte equação: z quadrado sobre c quadrado, x quadrado igual a x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado. E essa é a equação geral de um cone. Com esses coeficientes, o que eu faço é, eu deformo um pouco esse cone. Né? Em particular, isso aqui pode ser uma elipse, essas retas podem ser mais inclinadas, e tudo isso depende desses coeficientes. Tá? Caso 4. Então, como nos casos anteriores, vamos primeiro ver um exemplo e extrapolamos para o caso geral. Caso 4. Qual o conjunto dos pontos, a superfície descrita por essa equação? X quadrado mais y quadrado menos z quadrado igual a 1. Então, vamos começar de novo a fazer cortes. E a partir desses cortes, a gente vai deduzir qual o desenho. Então, começamos quando z igual a 0. Quando z igual a 0, eu estou no plano... Olha, eu estou desenhando isso aqui todo errado. Aqui. Y e z. Então, quando z igual a 0, eu estou nesse plano xy. E isso aqui eu obtenho x quadrado mais y quadrado igual a 1. É um círculo de raio 1. Então, aqui, eu estou nesse plano aqui, eu tenho aqui um círculo de raio 1. Se z for igual a 1 ou for igual a menos 1, por exemplo, o que eu obtenho? Eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a 2. Então, eu obtenho um círculo um pouquinho maior. De novo. Aqui eu obtenho um círculo um pouquinho maior de novo. Eu vejo que quando z aumentar, o raio do círculo vai aumentar. Quando menos z decrescer, o raio do círculo vai decrescer. Vai aumentar também. Ou seja, para cima e para baixo, o raio do círculo vai aumentar. Então, mais para baixo, mais para cima, vou ter círculo de raio maior. Só que agora eu prefiro olhar para o perfil como é que é o crescimento desses raios, para eu poder ter uma ideia do perfil dessa curva. Então, o que eu faço é que eu intercepto pelo plano, por exemplo, YZ. Então, o que acontece quando x igual a 0? O que acontece nesse plano YZ? Quando x igual a 0, o que eu obtenho é y quadrado menos z quadrado igual a 1. Isso aqui é uma seção cônica conhecida, né? A gente sabe qual a curva descrita por isso nesse plano YZ. Isso é uma hipérbole. No plano YZ. Então, juntando essas duas informações,
Quer dizer, eu posso me convencer que quando eu interceptar pelo plano XZ, eu vou obter uma hipérbole também. E juntando essas informações, o que eu obtenho é uma superfície que tem essa cara mais ou menos. Essa superfície tem nome. Essa superfície se chama hiperboloide de uma folha. Então, é como se fosse uma curva de revolução em torno do eixo Z, onde o perfil é uma hipérbole. A equação geral é x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. Quando eu mexo nesses coeficientes A e B, nessa relação entre esses coeficientes A e B, eu estou mexendo nessa curva, nessas seções, né, que vão ficar elipses, círculos deformados. Quando eu mexo nesses c², eu mexo nas assíntotas da hipérbole, né? Então, eu vejo se a hipérbole é um pouquinho mais inclinada ou não. Quer dizer, um pouquinho mais aberta ou mais fechada. Então, isso aqui é o hiperboloide de uma folha. É 4 tipos de quádrica. Se tem um hiperboloide de uma folha, deve ter um hiperboloide de 2 folhas, né? Caso 5. x² mais y² menos z² igual a menos 1. Repara que a diferença com o caso anterior é o sinal desse 1. Quer dizer, da constante que está à parte. Então vamos proceder da mesma forma. Como tem um sinal diferente, eu estou numa situação completamente diferente, eu preciso começar. O que acontece quando z é igual a 0? Quando z é igual a 0, essa equação não tem solução. Porque se isso aqui for 0, eu tenho um número positivo igual a uma coisa negativa. Não tem solução. Então aqui não tem nada. Quando z é igual a 1, o que eu obtenho, se isso aqui for igual a 1, o que eu obtenho é x² mais y² igual a 0. Então, eu estou nesse um pontinho aqui. Mesma coisa quando z for igual a menos 1. Então, eu prolongo o meu eixo aqui. Eu estou com um pontinho aqui. E quando o z começa a crescer, se eu jogar esse z para o lado direito, x² mais y² igual a menos 1 mais z². Então, quando z começar a crescer, o que eu vou obter aqui são círculos, de novo. Círculos cada vez de raio maior. E aqui para baixo também, quando z começar a decrescer para baixo de menos 1. Né? Quando z é igual a 2, por exemplo, o que eu obtenho aqui é x² mais y² igual a 1. Né? Então, conforme o z aumenta, eu obtenho círculos. Mas, de novo, para ter certeza como é que esses círculos crescem com z, eu preciso olhar para a seção transversal para interceptar por um plano vertical. Por exemplo, o plano XY. Então, o que acontece quando x igual a 0? Quando x igual a 0, o que eu tenho é y² menos z² igual a menos 1. Isso também é uma hipérbole. Isso aqui não é mais a hipérbole que eu tinha antes, que abria nesse sentido, mas agora é uma hipérbole que abre nesse sentido. Quer dizer, uma coisa assim e uma coisa assim, né? Não quero que isso aqui pareça uma parábola, não é uma parábola, é uma hipérbole, tá? É uma coisa assim.
Uma coisa assim. Então, juntando essas duas informações, o que eu obtenho é uma superfície desse tipo, que tem um nome, se chama hiperboloide de duas folhas. Tá? Então, o hiperboloide de uma folha, a gente tinha uma hipérbole aqui, e a gente girava assim, ficava uma coisa de uma folha só. Aqui é o hiperboloide no outro sentido, girando em torno do eixo Z. Então, fica um hiperboloide de duas folhas. A equação geral para o hiperboloide de duas folhas é essa aqui. Menos x quadrado sobre a quadrado, menos y quadrado sobre b quadrado, mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então, de novo, esses coeficientes o que vão fazer é deformar o meu hiperboloide circular. Né? O a quadrado, b quadrado vão deformar esses cortes transversais, esses cortes, enfim, horizontais, que vão pegar o que era um círculo e vai deformar com uma elipse. Esse c quadrado que vai fazer é mudará as assíntotas do hiperboloide. Ou seja, vamos dizer se o hiperboloide é mais aberto ou mais fechado. Tá bom? Então vamos passar para o último tipo de superfície quádrica que a gente vai considerar aqui. Como nos casos anteriores, a gente vai primeiro fazer um caso particular do caso 6, que é esse aqui. Z é igual a y quadrado menos x quadrado. E como nos casos anteriores, vamos começar a fazer cortes e, a partir desses cortes, a gente vai extrapolar, tá? Vamos começar com o corte aqui em z igual a 1. Z igual a 1, a gente está perguntando o que acontece nesse plano aqui. Esse plano aqui, que está nessa altura 1, né? Plano paralelo ao plano XY. Então, quando z é igual a 1, eu tenho y quadrado menos x quadrado igual a 1. Ou seja, é uma superfície que eu conheço, isso me dá uma hipérbole, né, nesse plano aqui. Se eu aumentar o valor de z, eu vou continuar obtendo hipérboles aqui mais para cima, né? Então, estou vendo que aqui eu estou caindo como se fosse desenhando umas hipérboles aí, conforme o valor de z aumenta. O que acontece quando z é negativo? Quando z é igual a menos 1, por exemplo. O que eu tenho é y quadrado menos x quadrado igual a menos 1. Antes aqui tinha igual a 1, aqui eu tenho igual a menos 1. Então, quando eu prolongar esse eixo aqui para a altura menos 1, agora eu olho nesse plano aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho uma hipérbole, só que apontando para o outro lado. Apontando assim, né? E indo lá de trás para cá, né? Nesse plano aqui embaixo. Então, uma hipérbole que mudou de sentido. Conforme o z diminuir para baixo, então o que eu obtenho são mais hipérboles mais embaixo. Né? Então, estou descendo lá de cima num sentido e desço no outro sentido. Está meio estranho, por enquanto está meio difícil de ver qual formato vai ter essa superfície aqui. Mas a gente sempre faz o mesmo procedimento de antes. Começa a fazer cortes por planos verticais. Então, o que acontece quando x igual a 0, por exemplo? Quando x igual a 0, o que eu tenho é... Deixa eu fazer aqui. Quando x igual a 0,
eu tenho z igual a y quadrado. Eu tenho uma parábola aqui. Quando y é igual a zero, eu tenho o quê? Agora, nesse plano xz, eu tenho z igual a menos x quadrado. Uma parábola, né, aqui para baixo, isso aqui apontando no sentido contrário. Tá? Então, o que eu posso juntar essas informações? Quando o z sobe para positivo, eu vou vendo que eu vou obtendo um formato assim, né? E assim, né? E quando eu passo do plano XY, o formato muda. Agora vira para esse lado aqui, né? Então vou tendo uma superfície aqui meio estranha. Que na verdade não é tão estranha. Fica meio torta aqui. Mas se a gente pensar, tiver um pouquinho de imaginação, a gente vai se dar conta que o que a gente tem é o seguinte. Uma coisa desse estilo aqui. Essa já ficou mais bonita, eu tive mais tempo para fazer. Mas vocês veem que é a mesma ideia, né? Essa superfície aqui tem um nome. Se chama hiperboloide. Paraboloide hiperbólico, perdão. Paraboloide hiperbólico. Que a gente chama com carinho de sela de cavalo. Por quê? Porque aquilo lembra uma sela de cavalo. Vocês veem que eu posso encaixar as pernas aí e sentar confortavelmente. Esse aqui é o paraboloide hiperbólico. É o último tipo de quádrica que a gente vai considerar. A equação geral está dada por isso. Z sobre C igual a x quadrado sobre A quadrado menos y quadrado sobre... Opa, aqui não pode ser Z quadrado. Aqui tem que ser B quadrado. Esses parâmetros, que no exemplo anterior eram todos igual a 1, A, B e C eram igual a 1. Bem, como nos exemplos anteriores, quando eu mexo nesses parâmetros, eu mexo um pouquinho no formato dessa célula. Eu digo se essa parábola é mais aberta ou fechada, eu vejo se essa hipérbole é mais aberta ou fechada, né? Eu vejo, dependendo do se essa hipérbole abre para cá ou abre no outro sentido, e a mesma coisa com essa. E a equação geral do paraboloide hiperbólico é essa aqui. Então, voltando para aquele esqueminha que eu tinha colocado no início da aula, a gente pode fazer o seguinte resumo. Primeiro tipo de superfície quádrica, que a gente já sabe que corresponde à esfera. Só que com esses parâmetros, o que acontece é que a esfera fica deformada. E o que a gente obtém é um elipsoide. O segundo caso, a gente viu que esse caso, z igual a x quadrado mais y quadrado, corresponde ao paraboloide, né? É uma parábola que, enfim, meio que rotacionada em torno do eixo z. Só que quando eu mexo nesses parâmetros, A e B, eu mexo no formato, não vai ser mais um círculo, mas vai ser uma elipse, o que essa parábola vai descrever. Quando eu mexo nesse z, eu vejo a orientação da parábola, se ela é mais abertinha ou mais fechadinha. Isso aqui vai ser um paraboloide. O terceiro caso, isso aqui é um y, tá? Isso aqui é y sobre b quadrado. Y quadrado sobre b ao quadrado. O terceiro caso era o caso do cone, né? Que a gente sabia que também, conforme z aumenta, o raio
do círculo aumenta. Conforme z diminui para menos infinito, o raio do círculo vai aumentando também. E a gente viu que quando esse z está elevado ao quadrado, assim como x e y, esses raios crescem linearmente. E o que a gente obtém é um... É claro, quando eu mexo nesses parâmetros a e b, eu estou deformando o que era para ser um círculo, não é mais um círculo, fica uma elipse. Quando eu mexo nesse c, o que eu estou mexendo é na inclinação desse cone. Ou seja, estou dizendo se os raios vão crescendo mais rápido ou não. Esse aqui vai ser o cone. Quarto e quinto tipo de superfície quádrica eram similares, né? A gente tem que x quadrado, y quadrado tem o mesmo sinal, que é diferente do de z quadrado, né? Só que tem uma pequena diferença, que é o sinal que está do lado direito, né? Ou se eu colocar dessa maneira, é quando um é positivo e outro negativo, ou quando os dois primeiros são negativos e o segundo é positivo. A gente viu que as seções transversais dessas duas superfícies correspondem a hipérboles, né? Quer dizer, as seções verticais correspondem a hipérboles, as seções transversais correspondem a círculos. Então, o que a gente obtém são hiperboloide, isso aqui também é um hiperboloide. O primeiro, hiperboloide de uma folha, que é quando eu tenho a hipérbole, e o círculo, enfim. E ele está meio que rotando nesse sentido. Hiperboloide de duas folhas. Quando eu tenho a hipérbole no outro sentido, né? Mas uma hipérbole também que gira em torno do eixo z. De novo, quando eu mexo nos coeficientes a e b, estou mexendo no formato desse que seria um círculo. Vai virar uma elipse, dependendo dos coeficientes a e b. Quando eu estou mexendo nesse c, eu mexo nas assíntotas dessas duas hipérboles, né? Então, digo se ela é mais abertinha ou mais fechadinha. Já que a gente fez esse desenho aqui, a gente pode fazer o desenho correspondente também aqui. Que vai ser uma esfera. O paraboloide vai ser assim, né? No caso, isso aqui é uma parábola. Que pode ser apontando para cima ou para baixo. O cone, que vai ser uma coisa assim, né? E, finalmente, a sela, né? A sela de cavalo. Sela de cavalo, que tem um nome um pouquinho mais sofisticado, que chama paraboloide hiperbólico. Um pouquinho mais difícil de desenhar, mas também nem tanto. A gente faz assim, né? E assim. E aí a gente, quer dizer, assim, que corresponde à nossa sela de cavalo, que é o paraboloide hiperbólico. Tá bom? Então é isso, gente. Com isso a gente termina por aqui. Vou fazer um outro vídeo que vai ficar na seção do tópico 10, onde a gente vai fazer exemplos de interseções de superfícies no espaço R3. Enfim, calcular as interseções paramétricas de uma curva dada como interseção de duas superfícies. Em particular, a gente vai colocar em prática esses conhecimentos que a gente tem aqui sobre cilindros e superfícies quádricas, tá? Então é isso, gente. Até a próxima.